Capítulo 28. Na quinta manhã, ou, melhor, na quinta tarde, ouvi passos diferentes aproximarem-se da porta, mais leves e mais curtos. Dessa vez, a pessoa entrou no quarto. Era Zila, envolta no seu xale escarlate, com um gorro de seda preta na cabeça e uma cesta pendurada no braço. "Ei, senhora Dean!" exclamou. "Fala-se muito da senhora, Injin Merton. Pensei que se tinha afogado no pântano de Blackcourse, e a menina também, até que o patrão me contou que tinham sido encontradas e que ele as tinha alojado aqui." "Quanto tempo ficaram no pântano? Subiram para uma ilha ou foi o patrão que a salvou, hein, senhora Dean? Mas não está com mau aspecto. Não passou fome, passou? O seu patrão é um canalha." Repliquei. "Mas ele há de pagar por tudo." Não precisava ter inventado essa mentira, a verdade acabará por vir à tona. "Que quer dizer com isso?" perguntou Zila. "Ele não inventou nada, é o que dizem no povoado, que a senhora e a menina se perderam no pântano. Mal cheguei a casa, chamei Archa. Ei, parece que aconteceu uma desgraça, Sr. Areton, durante a minha folga. Pobrezinha da menina e da boa Nelly Dean." Ele ficou me olhando. Pensei que não soubesse de nada e contei-lhe o que tinha ouvido. O patrão escutou, sorriu e disse: "Se estiveram perdidas no pântano, agora já estão salvas, Zila. Nelly Dean está lá em cima, no seu quarto. Pode lhe dizer para sair, quando subir, aqui está a chave." Bebeu muita água do pântano e queria correr para casa, mas não estava em condições, de modo que resolvi impedi-la de sair enquanto não se acalmasse. "Pode dizer-lhe que vá imediatamente para a granja, se estiver em condições, avisar que a sua jovem ama seguirá a tempo de assistir aos funerais do pai." "Quer dizer que o Sr. Edgar ainda não morreu?" perguntei. "Oh, Zila, Zila. Não, ainda não." "Sente-se, minha boa Nelly", retrucou ela. "Agora, sim, está com mau aspecto. Ele ainda não morreu. O Dr. Kenneth acha que talvez dure mais um dia." Encontrei-o na estrada e perguntei-lhe. Em vez de me sentar, peguei nas minhas coisas e desci correndo, aproveitando a porta aberta. Ao entrar na sala, olhei em volta, à procura de alguém que me informasse a respeito de Catherine. A porta estava escancarada e o sol entrava por ela, mas ninguém parecia estar por perto. Eu hesitava entre sair logo ou voltar em busca da minha ama, quando uma tossezinha seca me fez virar para a lareira. Linton jazia no sofá, sozinho, chupando um pedaço de açúcar candy e seguindo os meus movimentos com olhar apático. "Onde está a senhorita Catherine?" perguntei, com voz severa, supondo que, por tê-lo apanhado assim, a sós, poderia, assustando-o, forçá-lo a dar-me informações. Mas ele continuou a chupar o açúcar, com ar inocente. "Ela já foi embora?" insisti. "Não", respondeu ele. "Está lá em cima." "Não vai embora, nós não vamos deixar." "Você não vai deixar, seu idiota!" exclamei. "Leve-me imediatamente para junto dela, ou juro que o faço gritar." "Papai é que ia fazer você gritar, se tentasse chegar junto dela", retrucou ele. "Diz para eu não ser mole com Catherine, ela é minha mulher, e é uma vergonha querer abandonar-me. Diz que ela me odeia e quer que eu morra, para ficar com o meu dinheiro, mas ela não há de tê-lo e não há de ir para casa. Nunca. Pode chorar o quanto quiser e ficar doente, que nunca irá para casa." E pôs-se de novo a chupar, fechando os olhos, como se quisesse dormir. "Sr. Atif", insisti, "será que já esqueceu tudo que Catherine lhe fez no inverno passado, quando lhe declarou que a amava e ela lhe trouxe livros e lhe cantou baladas e muitas vezes desafiou o vento e a neve para o vir visitar? Chorava, quando não podia vir, não querendo decepcioná-lo, e você dizia que ela era demasiado boa, agora, porém, acredita nas mentiras que o seu pai diz, embora saiba que ele detesta ambos. E põe-se do lado dele, contra ela. Bela gratidão, não acha?" Os cantos da boca de Linton descaíram e ele tirou o açúcar candy de entre os lábios. "Ela veio até aqui porque o odiava?" Continuei. "Pense por si mesmo.
Quanto ao seu dinheiro, ela nem sabe que ele existe. Diz que ela está doente, mas deixa-a sozinha, numa casa estranha. Deveria saber o que é ser abandonado à própria sorte. Mas não, só sabe compadecer-se dos seus próprios sofrimentos. Ela também se compadecia, mas ninguém se compadece dela. Derramei lágrimas, Sr. Yatif, como vê, eu, uma mulher de meia idade e simples criada, enquanto você, depois de fingir afeto e de ter razões de sobra para idolatrá-la, poupa as lágrimas para si mesmo e fica aí deitado, como se nada estivesse acontecendo. Ah, você não passa de um rapaz egoísta e sem coração. Não posso ficar junto dela, replicou ele, irritado. Não aguento ficar com ela. Chora sem parar e não há meio de se calar, mesmo que eu diga que vou chamar o meu pai. Chamei uma vez e ele ameaçou estrangulá-la, se ela não ficasse quieta, mas ela recomeçou a chorar assim que ele saiu do quarto e passou a noite gemendo e chorando, embora eu gritasse que não podia dormir. O Sr. Yatif saiu? Perguntei, percebendo que a infeliz criatura não tinha capacidade de solidarizar-se com a prima. Está no pátio, respondeu ele, falando com o Dr. Kenneth, que lhe disse ser verdade que o meu tio está morrendo. Fico satisfeito, porque passarei a dono da granja. Catherine sempre se referiu a ela como sendo a casa dela. Mas não é dela, é minha. Papai diz que tudo o que ela tem é meu. Os seus belos livros são meus. Ela disse que os dava a mim e os passarinhos e o pônei. Minnie, se eu fosse buscar a chave do nosso quarto e a deixasse sair, mas eu respondi que ela não me podia dar nada, pois era tudo meu. Então ela chorou e tirou um camafeu do pescoço e disse que me daria aquilo. 2 retratos dentro de um camafeu de ouro, de um lado a mãe, do outro meu tio, quando eram jovens. Isso foi ontem, disse-lhe que aquilo também era meu e tentei arrancar-lhe o camafeu. Mas a terrível criatura não me deixou, empurrou-me e machucou-me. Gritei, isso assusta. Ela ouviu papai se aproximar e partiu o camafeu ao meio, ficando-me o retrato da mãe dela na mão. Ela tentou esconder a outra metade, mas papai perguntou de que se tratava e eu disse. Ele tirou a minha metade e ordenou-lhe que me desse a dela. Catherine recusou-se e aí ele a jogou ao chão com um tapa, arrancou o medalhão da corrente e esmagou com o pé. E você gostou de vê-lo bater-lhe? Perguntei, com a intenção de encorajá-lo a falar. Estremeci, respondeu ele. Estremeço, sempre que vejo meu pai bater num cão ou num cavalo, bate com tanta força. A princípio gostei, ela merecia isso por me haver empurrado. Mas, quando papai se foi, ela me fez chegar à janela e mostrou-me o lábio cortado, contra os dentes, e a boca enchendo-se de sangue. Depois juntou os pedaços do retrato do pai e sentou-se com o rosto para a parede, e desde então nunca mais falou comigo. Às vezes penso que ela não pode falar de dor. Não gosto de pensar nisso, mas ela é insuportável, chorando sem parar, e está tão pálida, que até parece louca e eu sinto medo dela. E você pode apanhar a chave quando quiser? Perguntei. Posso, quando subir, respondeu ele. Mas agora não vou subir. Em que quarto ela está? Insisti. Ora, exclamou ele, não lhe vou dizer onde é. Ninguém, nem Areton, nem Zila, pode saber. É segredo. Pronto, você me cansou. Vá-se embora, vá. E, apoiando o rosto no braço, fechou novamente os olhos. Achei melhor sair sem falar com o Sr. Yatif e trazer socorros da granja para a menina. Ao chegar à granja, o espanto dos outros criados e a sua alegria de me ver foram enormes, e, quando ouviram dizer que a sua jovem ama estava bem, 2 ou 3 quiseram logo subir a gritar a boa nova à porta do Sr. Edgar, mas eu própria me encarreguei de lhe dar a notícia. Como o achei mudado, no decorrer daqueles poucos dias. Era a imagem da tristeza e da resignação, à espera da morte. Parecia muito jovem, e embora a sua idade real fosse de 39 anos, dava a impressão de ter 10 a menos. Pensava em Catherine, pois murmurou o seu nome. Toquei-lhe na mão e sussurrei, Catherine já vem, querido patrão. Está viva e bem, espero que volte esta noite mesmo. Tremi, ante a sua primeira reação à notícia. Ele se soergueu, olhou ansiosamente em volta e desmaiou. Tão logo recobrou os sentidos, narrei-lhe a nossa visita forçada e a nossa detenção no Morro dos Ventos Uivantes.
Disse-lhe que Atif me obrigara a entrar, o que não era bem verdade. Falei o menos possível contra Linton e não lhe descrevi a conduta brutal do pai dele, pois não queria amargurá-lo e afligi-lo ainda mais. Ele adivinhava que um dos propósitos do seu inimigo era apoderar-se da sua fortuna pessoal e da propriedade para o filho, ou antes, para si próprio, por que razão não esperava que ele morresse era algo que intrigava o meu amo, que ignorava estar o sobrinho tão perto da morte quanto ele mesmo. Contudo, achou que devia alterar o seu testamento. Em vez de deixar a fortuna de Catherine à sua disposição, resolveu confiá-la a depositários para seu usufruto enquanto ela vivesse e para o dos filhos, se os tivesse, depois que morresse. Dessa maneira, não poderia cair nas mãos de Atif, caso Linton falecesse. Assim que recebi essas ordens, mandei um criado buscar o advogado e outros 4 empregados, todos armados, salvarem a minha ama da sua prisão. Tanto um quanto os outros demoraram muito a voltar. O criado que fora Jim Merton regressou primeiro, dizendo que o Sr. Green, o advogado, não estava, quando ele chegará à sua casa, e que tivera de esperar 2 horas para que voltasse, e que depois o Sr. Green lhe dissera que tinha um caso urgente a resolver no povoado, mas que iria à granja Trushcroix antes que amanhecesse. Os 4 homens também voltaram desacompanhados, anunciando que Catherine estava doente, demasiado doente para sair do seu quarto, e que o Sr. Atif não os deixará vê-la. Passei-lhes uma boa descompostura por terem dado crédito a tal história, que não poderia transmitir ao meu amo, e resolvi, assim que rompesse o dia, levar uma tropa ao morro e ameaçar invadir a casa, a menos que nos entregassem a prisioneira. O pai há de voltar a vê-la, jurei, mesmo que aquele demônio seja morto ao tentar barrar-nos a entrada. Felizmente, Deus quis poupar-me a viagem e as dificuldades. Eu tinha descido, às 3 da manhã, para buscar um jarro de água e estava passando pelo hall com ele na mão, quando umas fortes pancadas na porta principal quase me fizeram derramar a água. Ora, deve ser Green, pensei, serenando. Só pode ser. E continuei a andar, decidida a mandar que outra pessoa abrisse a porta. Mas as batidas continuavam, não com tanta força, mas insistentes. Pousei o jarro e corri a abrir eu mesma. O luar brilhava, lá fora. Não era o advogado. A minha queridinha pulou-me para o pescoço, soluçando, Ellen. Ellen. Papai ainda está vivo? Está. Falei. Está, sim, meu anjo. Deus seja louvado por você estar de novo conosco, sã e salva. Ela queria correr, mesmo exausta como estava, escada acima, para o quarto do Sr. Linton, mas eu insisti para que se sentasse, fui-la beber uma xícara de chá e lavei-lhe o rosto pálido, esfregando depois com o meu avental, até lhe avivar um pouco a cor. Depois convenci-a a deixar-me subir primeiro, a fim de anunciar a sua chegada, e implorei-lhe que dissesse ao pai que seria muito feliz com o jovem Atif. Ela olhou para mim, mas logo compreendeu por que razão eu a aconselhava a mentir e garantiu-me que não se queixaria. Não tive forças para assistir ao encontro deles. Fiquei do lado de fora do quarto uns bons 15 minutos e só depois me aventurei a me aproximar da cama. Mas não precisava preocupar-me, o desespero de Catherine era tão silencioso quanto a alegria do pai. Ela o sustentava calmamente, na aparência, e ele fixava nas feições dela os seus olhos erguidos, que pareciam dilatados pelo êxtase. Morreu feliz, Sr. Lockwood. Beijando-lhe a face, murmurou, vou ter com ela, e você, minha querida, um dia irá ter conosco. Depois, não mais falou nem se mexeu, mas continuou a olhá-la daquela maneira extasiada, radiante, até seu pulso parar imperceptivelmente e a sua alma partir. Ninguém poderia dizer o exato minuto da sua morte, tão tranquila ela foi. Fosse porque Catherine já tivesse gasto todas as suas lágrimas, fosse porque a sua dor era demasiado grande para chorar, o certo é que ficou sentada, sem uma lágrima, até o sol nascer, continuou sentada até o meio-dia e mais tempo ficaria ainda ao lado da cama onde o pai jazia morto, se eu não insistisse para que descansasse um pouco. Ainda bem que consegui convencê-la, pois à hora do almoço apareceu o advogado, após ter ido ao morro pedir instruções sobre como proceder. Vendera-se ao Sr. Atif. Essa fora a causa da sua demora em atender ao chamado do meu amo. Felizmente, após a chegada da filha, ele não pensara mais em nada.
O Sr. Green tomou a casa e os seus habitantes a seu cargo. Deu ordem a todos os criados, menos a mim, para se irem embora e teria levado a sua autoridade ao ponto de insistir para que Edgar Linton não fosse enterrado ao lado da esposa, e sim na capela, com o resto da sua família. Mas havia o testamento e os meus protestos contra qualquer infração dos seus dispositivos. O funeral foi apressado. Catherine, agora Sra. Linton Eatif, teve permissão para permanecer na granja até a saída do corpo do pai. Contou-me ela que a sua aflição levará, por fim, Linton a correr o risco de soltá-la. Ouvirá os homens que eu tinha mandado discutir à porta e deduzir o sentido da resposta de Eatif. Aquilo a desesperara. Linton, que fora chamado à saleta pouco depois de eu ter saído, de tal maneira ficará com medo dela que fora buscar a chave antes que o pai subisse. Tivera a esperteza de passar a chave na fechadura, sem contudo fechar a porta, e, à hora de ir para a cama, pedirá para dormir no quarto de Areton e seu pedido fora satisfeito, dessa vez. Catherine fugira antes do raiar do dia. Não ousara sair pela porta, com medo de que os cães latissem, entrou nos quartos vazios e examinou as janelas. Por sorte, ao chegar ao quarto que fora da sua mãe, passou facilmente pela janela e daí para o chão, ajudada pelos galhos do abeto. Seu cúmplice não escapará ao castigo, apesar da tímida colaboração.